Salve, galerinha! Espero que estejam todos bem. Um bom dia a todos. A gente vai dar início à nova apostila. Tá? Então, só para rever o que a gente viu na aula anterior, vou dar uma passada rápida para que a gente possa entender as principais diferenças entre os vários tipos de atividades que são realizadas no espaço rural. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre espaço rural na Europa, Ásia e Oceania. Tá? A gente tem que estabelecer alguns parâmetros para compreender aí quais são as diferenças entre espaço rural, né, e espaço urbano. Pois bem, o espaço rural é onde é desenvolvidas as atividades relacionadas ao setor primário, ok? É o espaço onde não há grande aglomeração de pessoas. Porque segundo as mais recentes definições, né, a diferença entre espaço rural e urbano se dá a quantidade de pessoas que habitam esses lugares. Então, a urbanização, por exemplo, né, a gente fala que é a diferença entre a quantidade de pessoas que habitam um espaço e outro. Vamos lá. O espaço rural. A gente vai ver que o espaço rural é onde são realizadas as práticas agrícolas, silvicultura e reflorestamento, aquicultura, lavras de mineração, unidades de conservação e agricultura multifuncional, muito comum hoje na Europa, né? Nós vamos ter aí, ó, a agricultura, né? Risicultura em cultivo de terraceamento no Japão. Então a gente percebe que eles utilizam aí o planalto, né, para a plantação de arroz. Para quem não sabe, risicultura é uma cultura de arroz, né? Então a gente sabe que o Japão, por ter poucas áreas, né, agricultáveis, eles têm que desenvolver aí várias técnicas, inclusive a técnica de terraceamento, que é o uso das encostas para a plantação, ok? Nós vamos ver aí, ó, silvicultura e reflorestamento, né? Silvicultura na Malásia, cultivo de seringueiras, onde é extraído látex. Nós temos aí aquicultura, fazenda de criação de ostras na Tailândia, é como se fosse uma fazenda, né, no mar, utilizando o mar aí como espaço de produção. Nós temos as lavras de mineração, extração de ouro em minas, né, na Austrália Ocidental, né, então a gente percebe que vai retirando toda a cobertura aqui do solo, deixando essas erosões aqui atrópicas, né, criadas pelo homem. E nós temos as unidades, né, de conservação, castelos no Vale do Loire, opção de turismo rural na França, que é um dos das situações que vem crescendo muito, perdão, no mundo todo, ok? É o seguinte, quais são os principais tipos de agricultura que a gente vai encontrar na Ásia, Europa e Oceania? Então, esse primeiro aqui é a agricultura itinerante. Tá? Então, ela é baseada na derrubada de matas, né, sucedida pela queimada, e essa modalidade agrícola ela é denominada itinerante porque é uma área cultivada por alguns anos e em seguida abandonada. Ok? Então, lá, alguns milhares de anos atrás, quando o homem começou a dominar o fogo, né, essa foi a primeira forma de agricultura que eles conseguiram. Tá? Eles colocavam fogo em algumas áreas, limpavam essas áreas e praticavam ali a agricultura. Então, como a gente sabe, né, ela pratica-se por alguns anos, porque não tem aí grandes recursos para melhorar aí essa questão produtiva, e a terra acaba ficando improdutiva depois de alguns anos, então ela é abandonada e próximo a ela faz-se, né, retira-se novamente a mata em volta e pratica. Então o que, que acontece? Uma das características desse tipo de agricultura é que as terras têm que ser próximas para formar um ciclo, né? Acabo em uma, eu vou para outra, vou para outra. Quando, né, eu volto para aquela primeira, o solo já se recompôs, né? Esse tempo que dá chama pousio. O pousio é o tempo, né, de recuperação do solo com relação a isso. Ela é muito utilizada em regiões tropicais, como por exemplo o Sudeste Asiático e parte da Oceania, ok? Aqui a gente vai perceber que a agricultura, ok, de jardinagem, é uma agricultura que ela é produzida a partir de declividade, né? Ela é feita em encostas, como a gente percebe aqui, em locais aqui onde utiliza-se bastante mão de obra e nem muita tecnologia. É uma técnica milenar do Sudeste Asiático. Tá? Então esse vilarejo, por exemplo, fica nas Filipinas, né? Quer dizer,
muito volume de chuvas, principalmente em regiões que possuem o clima de monções, onde 6 meses de bastante chuva alaga essas encostas, tá? Dá a eles a opção da agricultura de jardinagem, geralmente é produzida risicultura, ok? E em pequenas áreas assim, ó, né, em pequenas áreas em relação às grandes áreas, agricultura comercial, por exemplo, onde aqui o nível de tecnologia usado é baixo, né? É mais a mão de obra humana. Nós temos aqui, né, o sistema de plantation, ok? Que é aquela questão de grandes áreas, né, e uma monocultura. Então nós temos aí essas grandes áreas que produzem aí apenas um tipo de cultura, chamada de plantation monocultural, ok? A gente tem aqui, por exemplo, tá, uma plantation, né, lá na Indonésia, por exemplo, de palma. O óleo de palma vem substituindo muito aí, né, o óleo de soja, entre outros óleos vegetais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, na nossa região, inclusive, nós podemos utilizar o plantation aí monocultural, dar o exemplo como a cana-de-açúcar, né? Então, que utiliza aí grandes espaços somente em uma cultura. E por último, ok? O cultivo em estufas, como o plantio de tomates na foto, são muito praticados na agricultura orgânica e na hidropônica, onde não faz utilização do solo. O produto ele é plantado numa sopa que tem todos os minerais necessários para o seu desenvolvimento. Ela é muito utilizada em lugares com pouca área agrícola, tá? E é necessário aí uma grande tecnologia para que esses espaços deem certo. Ela é praticada principalmente na Europa e Extremo Oriente, lá no Japão, ok? Então é necessário aí as estufas, todo aplicação de recursos e tecnologias para que isso dê certo, ok? Então vamos lá. Bom, nós temos a agricultura no deserto de Israel, ok? A gente percebe aí que em Israel a gente vê bastante áreas verdes, apesar de ser uma região de clima árido. A aplicação de várias técnicas de irrigação permitem aí, ok? Grande produtividade. Claro, todas é grande produtividade, levando em consideração todos os aspectos negativos aí que impõem alguma dificuldade, por exemplo, na agricultura, certo? A gente vê aí um kibbutz, que são áreas de tipo cooperativas agrícolas no deserto, né, de Samar, no sul de Israel. Os kibbutzim foram construídos por colonos judeus alguns anos atrás, né, antes mesmo da formação do Estado de Israel, que foi aí formado, né, ele foi construído pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, mas essa região já era ocupada por judeus que vinham aí, né, saindo dos lugares onde eles estavam, formando esses kibbutzim, que são cooperativas, e utilizando aí irrigação e acaba, principalmente irrigação do Rio Jordão ou dos mares ali do Mar Morto, através da dessalinização, a gente não pode esquecer isso, que eles também possuem a técnica da dessalinização, a retirada do sódio ou do sal da água, que permite essa irrigação. E acaba aí tendo uma produtividade maior do que o se esperado, levando em consideração as circunstâncias. Bom, Revolução Verde na Ásia Moçônica. Como já foi falado na aula anterior, a Revolução Verde nada mais foi, né, que uma aplicação de várias tecnologias no campo. Ela ocorreu principalmente nos Estados Unidos, né, inicialmente, perdão, nos Estados Unidos, ok? E acabou levando aí a disseminação para as outras áreas do mundo, principalmente ali na Índia, China e Brasil. Claro que a gente não está falando do Brasil, mas eu estou citando que é um dos exemplos. Essa Revolução Verde ela foi criada com o intuito de acabar com a fome no mundo, a FAO, que é um braço da ONU, Organizações das Nações Unidas, a qual era responsável para acabar com esse problema. Infelizmente, os altos custos, né, da Revolução Verde foi um tiro pela culatra e não acabou não dando certo porque grande parte da população acabou não tendo acesso a esses produtos porque eles acabaram ficando mais caros que o previsto, né? A Revolução Verde, então, a gente não pode esquecer que foi isso, foi a implementação de várias tecnologias na área rural, né, principalmente na agricultura, para acabar com a fome no mundo, e infelizmente não teve o efeito desejado. Aqui a gente vai ver, né, insegurança alimentar, que é o número de pessoas que passam fome no mundo.
Então a gente percebe que, infelizmente, a grande concentração está na África, né? E hoje há vários programas sociais aí relacionados a essa situação para tentar reverter essa situação, principalmente programas aí que são feitos através da ONU. Tá? Então a gente tem essa situação que mostra o quanto a Revolução Verde não atingiu o seu propósito, infelizmente. Bom, na Eurásia, né, e Oceania, a pecuária ela acontece de maneiras diferentes em alguns lugares, né? Por conta até questões de espaços, certo? A gente tem, né, aqui, ó, na Europa Ocidental, Israel e outras regiões economicamente desenvolvidas apresentam uma pecuária moderna, intensiva, com pastagens plantadas e selecionadas, pesquisa genética, entre outros. Isso porque, além de terem pouco espaço, é necessário que haja aí o uso de tecnologia para que a produção seja viável. Diferentemente na Austrália, onde a pecuária é extensiva. Extensiva porque utiliza-se de grandes regiões, onde o gado é criado solto, né? E ali o uso de tecnologia é pouco, inclusive por conta das questões climáticas, né? E os territórios aí, eles apresentam essas características. No Outback, por exemplo, que é o sertão australiano, tem uma criação moderna de ovinos, ok? Que é a ovelha, é um dos principais produtores, onde se utiliza-se a carne e a lã. E na China, nós temos aí destaque para a produção de bovinos, suínos e ave. Mas principalmente suínos, tá ok? A China é um dos grandes produtores aí de suínos e pratica uma agropecuária intensiva em várias localidades aí da China. Enquanto na Europa nós temos aí, né, essas grandes estruturas aqui, a utilização de pesquisa genética que permitem que a Europa seja uma grande produtora, mesmo não tendo muitos espaços produtivos. Tá? Bom, aqui a gente vai começar a falar sobre êxodo rural e urbanização. Então a gente vai sair do espaço, né, rural e nós vamos aí para a urbanização, que nada mais é o crescimento das cidades em relação à sua população. Então, o que vem acontecendo? Quais são os fatores que mexeram com isso? A gente percebe que na China nós tínhamos uma população urbana baixa em relação à rural, e isso vem, né, invertendo-se ao passar dos anos. Então a gente tem aqui uma estimativa que é 2030, em que 70% da população, né, principalmente na China, estaria vivendo nas cidades, enquanto 29,4% nas áreas rurais. E a gente vai entender o porquê desses acontecimentos, ok? Então, agora a gente vai para a segunda aula, que é a primeira onda de urbanização às cidades europeias, ok? Espero vocês e vamos lá!